1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. E os irmãos lembram que algumas semanas atrás eu já li esses dois versículos, né? E a mensagem é pastores e ovelhas. Naquela primeira parte era a obrigação ou atitude dos pastores para com as ovelhas. Então, nessa segunda parte dos mesmos dois versículos, a atitude então das ovelhas para com os pastores. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Então, na primeira parte dessa mensagem, vimos as responsabilidades dos pastores para com as ovelhas. E agora nós vamos ver a responsabilidade das ovelhas para com os pastores. Dedicar consideração para com os pastores que se esforçam no ministério, liderando e aconselhando as ovelhas. E a estes mesmos devem ser dispensados mais alta estima e expressar amor e reconhecimento pelo trabalho realizado em favor das ovelhas. Então, o ministério pastoral não é uma instituição humana, é divina. A igreja mesmo foi uma instituição de Deus, lá em Atos capítulo 2. E uma igreja necessita de uma liderança pastoral. O Senhor Deus é quem decidiu assim. E Ele abençoa uma igreja que segue as suas regras. Deus dizia para Israel: se você seguir essas palavras que hoje te ordeno, te abençoarei. Caso contrário, receberás maldições. Não somos Israel, a igreja não é Israel. Somos uma igreja que segue o sistema dispensacionalista. Mas há princípios, sim, no Novo Testamento, em que aqueles que seguem as regras de Deus, como Ele tem colocado, Deus vai os abençoar. Então, o Senhor decidiu assim, e Ele abençoa uma igreja que segue as suas regras dessa forma. Infelizmente, esse não é o caso da nossa igreja, mas há igrejas que ficam muito tempo sem um pastor por desencorajamento das ovelhas. Outras não demonstram carinho pelo seu pastor. O ministério pastoral, agora estou falando do ministério pastoral em si, ele é sempre o mesmo. Quem ocupa ele é sempre diferente. Pastores têm personalidades diferentes. Muitos têm muitos dons, muitos têm muitos talentos, muitos têm informações diferentes, outros não têm tantos dons, pelo menos um precisa ter, de pastor e esqueci outra palavra lá que fala junto, e mestre. O que quer dizer mestre? Ele precisa ser um homem dedicado ao estudo profundo da palavra de Deus, teologia. Precisa ter esse dom, pelo menos. Mas tem uns que têm mais dons, talentos. Tem pastores que não têm quase nada de talento, tem uns que têm alguns, tem outros que têm muitos talentos. Formações, tem pastores que não têm nenhuma formação, além da formação teológica, e muitas vezes a formação teológica dele é apenas no instituto, e que é muito válido. Era assim antigamente. Eu, ainda hoje, sou a favor da formação pastoral na igreja local, porque ali é que ele vai seguir toda a prática. Não que eu não sou a favor das outras formações, mas eu penso que um pastor ele precisa ser formado também na prática na igreja local. Pastores formando pastores, isso é maravilhoso, porque vai pegar na prática.
Mas uns não têm certas formações intelectuais, outros têm várias formações intelectuais. Eu conheço muitos pastores que são abençoadíssimos, são humildes, que têm formações, doutorados, e sem problema nenhum, nada disso. Mas uma coisa nunca muda, uma coisa sempre é a mesma: o ministério pastoral que Deus instituiu, esse é sempre o mesmo. Quem vai assumir ele pode ter essas questões. Então, há diferenças, pastor para pastor. Um pode ser baixo, o outro alto, um pode ser magrinho, o outro gordinho, o outro pode ser bonito, o outro não tão bonito, né? O outro pode ser cabeludo, o outro menos cabelo, e assim por diante. Mas o ministério pastoral é sempre o mesmo. Um pode ter muita experiência no ministério, o outro não muita experiência, mas o ministério pastoral é o mesmo, sempre o mesmo. A questão é que, se estes homens foram escolhidos dentro dos princípios bíblicos que nós temos no Novo Testamento, e foram chamados por Deus e reconhecidos pela igreja que foram chamados por Deus, então eles foram aprovados por Deus para tal ministério. Uma vez, há muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás, eu estive na casa de um pastor em São Paulo, que ele me revelou, particularmente, que a sua igreja não demonstrava carinho por ele. Ele estava um pouco triste com isso. Graças a Deus, a Igreja Batista Vitória tem demonstrado carinho por seu pastor. Graças a Deus por isso. E, irmãos, mais uma vez, então, antes de iniciar aqui com toda a mensagem, como eu fiz naquela outra vez, então mais uma vez eu digo: não estou pedindo aumento no sustento pastoral com esta mensagem. E eu estou falando isso porque, mais uma vez, eu quero ser livre para poder falar o que está escrito na Bíblia e todos os conceitos da responsabilidade das ovelhas para com o seu pastor. E eu vou tocar nesse assunto também, até porque fica gravado ali e irá para o YouTube, e eu penso que poderá abençoar outras igrejas em abençoarem os seus pastores nesta área tão necessitada. Então, irmãos, a expressão dedicar toda a consideração, nós temos ali no versículo 12, né? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, ou em outra tradução, eu vou pegar aqui na tradução que eu li, que dedicais toda a consideração, quer dizer a mesma coisa, tá? Que acateis com apreço ou dedicais toda a consideração. A palavra no original para esta expressão é uma palavra bem pequena, oida, 4 letras, oida no grego. Oida quer dizer dedicar toda a consideração ou acateis com apreço os que trabalham entre vós, acatar com apreço, oida. E ela significa reconhecer, perceber e considerar com favor. Então, este reconhecer não é passivo. Deve haver um esforço em perceber que a ovelha precisa fazer isso porque é agradável aos olhos do Senhor. E como eu falei, eu não estou pedindo isso porque vocês têm feito isso, têm percebido e demonstrado, reconhecido, né, para com o seu pastor. Esse cuidado que a igreja deve ter para com o seu pastor não deve ser somente pela pessoa dele, mas principalmente pelo ministério que ele assumiu como uma convocação de Deus. Esse ministério foi instituído pelo próprio Senhor, e não importa quem seja que o assume, pode ser negro, pode ser branco, como eu falei, magro, gordo, alto ou baixo, desde que ele seja chamado por Deus e sério em seu trabalho, deve ser bem respeitado. Reconhecer o pastor é reconhecer o ministério pastoral como uma instituição divina. É
Tempos atrás eu estava conversando com um irmão sobre a questão do respeito pela autoridade pastoral como um reflexo da sociedade desrespeitosa e anti-autoridade que tem sido formada atualmente. Se você pegar aí anos atrás, existia um respeito maior pelo ministério pastoral do que existe hoje. Infelizmente, a sociedade tem formado pessoas que são anti-autoridade. 1 Timóteo 3, 1 a 9 diz o seguinte, querem abrir para lá? São vários versículos, 1 Timóteo 3, 1 a 9. 1 Timóteo 3, 1 a 9. Sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é imprópria se manifestará claramente a todos. Então, esse texto, ele é um texto que fala nos últimos dias sobre a oposição à verdade, a oposição à liderança de Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus, um líder chamado por Deus, capacitado por Deus, aprovado por Deus, e para assumir um cargo que Deus havia instituído. E o texto fala, essas duas pessoas, Janes e Jambres, se colocaram contra Moisés, e o texto é bem claro que, se colocando contra um líder sério com a palavra de Deus, é se colocando contra a verdade, contra o próprio Deus, contra o que Deus instituiu. Constable comentou o seguinte: embora alguns indivíduos naturalmente suscitem mais afeição do que outros, os tessalonicenses deviam deliberadamente demonstrar amor abnegado a todos os seus líderes. O que Constable está dizendo é que nem nós não conseguimos ter afeição igual por todas as pessoas. Ele está dizendo isso com relação à liderança. As ovelhas não conseguem ter a mesma afeição por liderança ou por pastor, do mesmo nível de um para com os outros. Tem uns que gostam mais de outros, mais de A do que B, e natural isso, sem problema nenhum. Mas o que ele está dizendo é a mostrar um amor abnegado. E eu já tenho falado sobre o que é o amor, é uma decisão de fazer o bem àquela pessoa. Amor abnegado a todos os líderes. Deviam fazê-lo não porque fossem pessoalmente amáveis ou mesmo admiráveis. Eu conheço pessoas que amam A, admiram A, mas o que o texto nos ensina, o que Constable está falando, o que o texto, a Bíblia nos ensina, é que nós devemos reconhecer mesmo aquele que não temos certas admirações, mas que é sério com as coisas do Senhor. Mas por causa da contribuição que deram aos outros crentes, mesmo que um líder faça uma pequena contribuição, aqueles que lucram com seu ministério devem apreciá-lo, respeitá-lo pelo seu serviço. Tal atitude permitiria aos tessalonicenses continuar a experimentar a paz na sua igreja local. Então, fazer isto, pastores que
fazem aquilo que eu falei naquela primeira mensagem, que cumprem com as suas responsabilidades, que está aqui no texto, né? E ovelhas que cumprem com as suas responsabilidades, que é o que nós estamos vendo hoje, pastores e ovelhas geram paz dentro da igreja. Então, o resultado de não dar lugar à rebelião, à falta de reconhecimento, à liderança aprovada por Deus, é paz na igreja. Wilson escreveu o seguinte: descobri que a falta de respeito pela liderança espiritual é a principal causa das lutas e divisões na igreja. Eu não estou falando isso porque vocês faltam respeito comigo, não é isso, vocês têm muito respeito, graças a Deus por isso. Irmãos, não quer dizer que pastores não devam ser resistidos, não quer dizer isso, tá? Eu não estou ensinando isso, e nem a Bíblia ensina isso. Mas isso quando há erro com respeito à palavra de Deus ou pecado. Não deve ser uma resistência por preferência pessoal. Infelizmente, em muitos casos, a resistência à mudança está com relação a preferências, até de filosofias ministeriais, ou até mesmo a perda do status que a mudança automaticamente causa. Irmãos, uma família sem uma boa liderança se desintegra. Uma empresa sem uma boa liderança se desfaz. Uma sociedade sem uma boa liderança se devora. Uma escola ou uma sala de aula sem uma boa liderança se anarquiza. Uma igreja sem uma boa liderança padece. E uma boa liderança, em parte, também é feita pela colaboração e cooperação dos liderados, que reconhecem seu esforço. E esse reconhecimento não pode ser passivo e subjetivo, deve ser palpável. E há muitas formas de reconhecer uma liderança pastoral, mas eu quero tocar no assunto de uma delas. E mais uma vez eu afirmo, não estou pedindo aumento no sustento aqui. Preciso tocar nesse assunto, porque há muitos bons pastores sofrendo em seu sustento por negligência, falta de reconhecimento e insensibilidade da parte dos liderados. Eu não estou dizendo que a nossa igreja não age dessa forma, mas eu falo isso porque essa mensagem, mais uma vez, irá para o YouTube e pode despertar. Deus pode abençoar, ajudar igrejas para que elas comecem a ajudar os seus pastores que estão padecendo. Conheço várias famílias pastorais, esposas e filhos que padecem financeiramente. Finanças são importantes. Não venha com aquela história que finanças não são importantes. Finanças são importantes, sim. O Silmar que trabalha nessa área de contabilidade, elas são importantes. Finanças trazem divórcios a casais. Através de finanças, nós ajudamos a sustentar missionários no campo, no Brasil e fora. Por que é importante? Eu estava conversando isso hoje com alguém. Por que é importante eu ser... hoje com a classe, né? Com a nossa classe lá. Nossa classe terminou hoje com 7 alunos, então esses 7 alunos estarão agora nas suas classes aqui, só ficarão 2 lá comigo. Então orem para que Deus envie mais. E um irmão, ou uma irmã, não lembro agora, citou: pastor, um crente que não colabora financeiramente com a sua igreja, seja oferta alçada, como é a promessa de fé, uma oferta designada, ou oferta, qualquer tipo de oferta, algum dízimos, ele é um crente que é muito egoísta e muito avarento. Ele é avarento. Tá? Eu não estou acusando ninguém, mas você é avarento se você é assim. E um crente que dá, ele ajuda, porque Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa de dinheiro. Então por que um crente tem que dar para a igreja local? Para ajudar na sua avareza. Irmãos, todos nós somos um pouco avarentos, não adianta, nós temos um pouco de avareza no nosso coração. Nós somos pecadores. Então, se você contribuir, isso ajuda para que a sua avareza não venha a ficar
visível a todos, porque é fácil enxergar alguém avarento. Então, assim, a gente deve contribuir, porque isso vai me ajudar a não ser uma pessoa avarenta. Então, irmãos, como eu falei, eu conheço famílias pastorais, esposas e filhos que padecem financeiramente. Irmãos, o dinheiro não é a raiz de todos os males. Qual é a raiz de todos os males? O amor. O amor ao dinheiro. E o que é amor? Vocês sabem dizer o que é amor, né? Amor é um sentimento, um apego, uma escolha. Eu escolho o dinheiro como algo que é tudo na minha vida. Amor, o que é amor? Amor é uma escolha. Paixão é sentimento. Então, amor ao dinheiro eu escolho, então a culpa é minha. Mas o dinheiro é importante, o dinheiro é uma bênção, tá? Para a vida do crente, para a vida da igreja, para a vida do pastor, para a vida do missionário, para a sua vida, para a sua família, é uma bênção. Quando o dinheiro for teu servo. Então há muitos bons pastores sofrendo em seu sustento por negligência, falta de reconhecimento e insensibilidade da parte de parte das ovelhas da igreja. Então, famílias pastorais, esposas e filhos padecem financeiramente, e a maioria dessas igrejas teria condições de se esforçarem para sustentar adequadamente seus líderes, como forma de reconhecimento pelo trabalho que realizam entre as ovelhas. Irmãos, reconhecimento não é só dinheiro, tá? Lembra que eu falei aqui, reconhecimento na vida dos líderes? Não é só dinheiro, são várias questões, e precisam ser ativas e palpáveis. Mas lembra que no início eu disse que eu vou focar vou focar nas finanças, por esse objetivo de ver famílias pastorais boas sofrendo. Mas existem várias formas. Eu não estou dizendo que você não faz isso. Que Deus continue abençoando a nossa igreja. Vocês são maravilhosos. A teologia da prosperidade é uma falsa doutrina. Eu acho que todos vocês vão concordar comigo. Mas a teologia da miséria, que muitas vezes rodeiam nossas igrejas, é um câncer desmotivador de liderança. Muitas igrejas agem com seus líderes como a maioria das pessoas agem com situações de pobreza lá na África, por exemplo, fazendo vistas grossas e dizendo o seguinte sobre aquelas crianças em pele e osso: o que eu posso fazer? Nada, não é um problema meu. Eles têm sobrevivido assim por tanto tempo, então eles podem continuar sobrevivendo assim. Já não ouviu pessoas falando assim, daquelas pobres famílias lá na África? Os irmãos lembram do pastor Fernando Vilanculo, que esteve aqui? Ele almoçou ali em casa, a gente fez frango, acho, naquele dia, não lembro. E impressionante, né? Eu dizia para ele: come mais, come mais. E ele dizia: não, até aqui está bom. Ele comeu pouco. E ele dizia: eu preciso cuidar para não passar, para não pecar com a luz. Aquilo me tocou muito, né? Porque as coisas são limitadas lá onde ele está. Mas muitas vezes igrejas fazem assim com seus líderes. Foi chamado para o ministério, tem que ser assim. Tem que viver do nada. Não se vive do nada. Não existe, não tem como se viver do nada. Do ar. Né? Quando perguntam ao pastor como estão as questões financeiras, e ouço a seguinte resposta: as coisas estão indo bem, Deus tem abençoado, não tem deixado faltar nada. Verdade. Mas esta geralmente é uma resposta educada e de encorajamento. A resposta verdadeira muitas vezes é bem diferente, porque a realidade é bem diferente.
Vocês sabiam que muitos casamentos, até cristãos e não cristãos, são desfeitos por vários motivos, né? Mas um dos motivos bem concorrido são problemas financeiros. Se isto é um motivo de desencorajamento conjugal, por que não seria um motivo de desencorajamento ministerial? Pastores e familiares também são de carne, também pecam, também sofrem, também têm sonhos que gostariam de realizar, e eles vivem do Evangelho. Diferente das ovelhas, que têm uma renda provinda de alguma profissão. O trabalho pastoral deve ser por amor em parte, por causa do volume de trabalho, deve ser voluntário, porque nunca será pago em dinheiro tudo o que ele faz, se é um bom pastor. Não estou falando daqueles pastores que não gostam de estudar, que não gostam de aconselhar e que, infelizmente, usam os dias da semana para dormir, né? A minha esposa sabe disso. Eu posso estar morrendo, mas de segunda a sexta eu tenho que cumprir o que eu cumpria lá na Odebrecht, quando eu trabalhava lá. Quando eu trabalhava na Odebrecht, eu podia dormir? Não chegou a esse nível, né? Que nem a Google, né? A empresa da Google tem esses níveis, né? Mas a Odebrecht não tinha esse nível, que podia dormir durante o expediente. Então eu não posso dormir no ministério, né? Domingo eu durmo, mas os outros dias não. Eu não estou falando, tem pastores que têm problemas de saúde, outra questão. Tem pastores que não precisam, né? Só se esforçar um pouquinho. Às vezes o meu olho cai ali na cadeira, no escritório, mas eu não vou deitar. Então, irmãos, não há dinheiro que vai ser pago tudo isso. Mas assim, o trabalho pastoral de maneira integral, ele não pode ser 100% voluntário como o das ovelhas, né? As ovelhas, elas dão trabalho voluntário para a igreja, porque as ovelhas têm os seus empregos, seus comércios, as empresas, os seus compromissos durante a semana. Então, a ovelha, ela dá o trabalho voluntário, aquelas horas que elas podem, né? Que é livre e que elas querem, desejam fazer isso. O pastor, ele vive do Evangelho, a Bíblia ensina isso. Então, irmãos, é diferente uma igreja que não tem condições de uma igreja que não quer se esforçar para fazer o correto e amenizar, muitas vezes, os sofrimentos nessa área de seus líderes e encorajar seus líderes a permanecerem firmes e fiéis no chamado de Deus. É diferente. Há igrejas que não têm condições, há igrejas que não podem. A congregação iniciando pode até aqui. Isto é completamente compreensível. Eu conheço igrejas que o coração deles é abertíssimo para fazer muito mais pela sua liderança, eles só não podem, só não tem condições. Isso é maravilhoso. Eu creio que um pastor numa igreja dessas, ele seria totalmente satisfeito, mesmo não tendo o suficiente, mas ele sabe, a minha igreja, minhas ovelhas têm um coração aberto, se elas tivessem, elas dariam. A minha admoestação são aquelas igrejas que não se esforçam e podem fazer. São aquelas igrejas que olham como aquelas crianças lá na África. O que eu posso fazer por eles? Estão longe, é a vida deles, né? O número de pastores bivocacionais tem aumentado cada vez mais por causa de uma sociedade cristã consumista e egoísta. Eu não tenho nenhum problema com um pastor que trabalha fora, tá? Eu preciso cuidar, porque eu venho de uma cultura que idolatra o trabalho, né? Os italianos na Serra, eles idolatram o trabalho, é uma idolatria demais. Eles têm um Deus, né, como trabalho. Então eu preciso cuidar muito disso, porque
não gosto de gente preguiçosa. Eu fico, quando alguém está preguiçoso fazendo corpo mole, eu chego a dar arrepio, da alergia. A Rafaela riu e ela sabe, né? As minhas filhas foram criadas por mim e pela Flávia. Estou doente, estou cansado. Eu fico, dá arrepio. Estou cansado. Você não está morto. Não está morto quem peleia, diz o gaúcho, né? Para aí, meu, você não está doente de cama. Você pode levantar e fazer, sim. Mas o que? Esse é outro assunto. A maioria dos missionários que vão ao campo vão sem o sustento em 100%. Vocês sabiam disso? Eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a maioria. Eles não chegam a 100%, mas vão. Alguns pastores desistem por esse motivo. Eu não estou dando todo o crédito da culpa à igreja. Eu penso que... Eu não sei todas as realidades, né? Mas eu penso que um pastor ele precisa também ir até um ponto que dá para ir, ele precisa ir, né? Alguns desistem rápido. Outros jovens estão na dúvida por esse motivo. Se as finanças não são um importante encorajamento de cuidado para com as famílias pastorais, muitas igrejas, então, por que preferem pastores que não irão lhes dar muito trabalho e peso com relação a esse assunto? Né? Por que muitas igrejas preferem missionários ou estrangeiros? O estrangeiro ele vem com 100%, não precisa fazer nada para ele. Missionário também é sustentado por outros. Se o dinheiro não é importante, claro que o dinheiro é importante. A resposta é porque as finanças são importantes e dessa forma fazem parte de um corpo de reconhecimentos palpáveis importantes para a motivação. Agora, não estou dizendo que o dinheiro é a principal motivação para a liderança. Faz parte de um corpo de motivações. Mas eu já expliquei por que eu escolhi dar foco nisso. Porque é difícil enxergar, ouvir mensagens sobre isso por aí, né? Então eu estou tendo um pouco de coragem de fazer isso. Irmãos, eu não estou falando de pastores e missionários dados ao dinheiro. A grande verdade é que pastores e missionários dados ao dinheiro não devem ministrar numa igreja, porque é um dos requisitos. Não é um dos requisitos lá? Ser idólatra ao dinheiro? É um dos requisitos pastorais, não ser dado o dinheiro. Mas eu estou falando de um exagero do outro lado, que muitas igrejas fazem desse requisito, em que um líder cristão deva viver do quase nada, e ainda conseguir andar feliz da vida e encontrar encorajamento e motivação lá nas entranhas do não sei o que e da onde, ou seja, eles devem viver completamente felizes e cheios de esperança, força e encorajamento, igual os que são bem cuidados. Deuteronômio 2, 25:4. Não, desculpa aqui, deixa eu ver. Deuteronômio 25:4. Por favor, alguém abre e vê se é isso mesmo. Começa lá, não amordaçarás? Alguém pode confirmar? Ok, então tá. Não amordaçarás o boi enquanto está debulhando o cereal. Ou seja, você não deixa de dar comida para o boi enquanto ele está trabalhando para você. Lucas 10:7. Pois digno é o trabalhador do seu salário. 1 Timóteo 5:17 e 22. Esse aqui tem mais versículos, podem abrir para lá, então eu espero vocês. 1 Timóteo 5:17 a 22. 1 Timóteo 5:17 a 22. Os presbíteros, pastores, bispos, episcopos, é tudo a mesma coisa, são palavras intercambiáveis. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrar os honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto, afirma a Escritura, não amordaças a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Então,
Paulo colocou um versículo do Velho Testamento e um do Novo Testamento de Lucas, dos Evangelhos, nesse texto para Timóteo. 19. Não aceites acusação contra um presbítero se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. O que Paulo está falando? Olha, se são homens respeitáveis que não têm o que acusar da doutrina e de pecado, então eles devem ser bem remunerados e não aceitam acusação com 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade, e não faças nada por partidarismo. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: faça isso nas igrejas que você está pastoreando, ensine eles reconhecerem seus pastores. 22. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros, conserva-te, pois, em pureza de vida. Wesley falou o seguinte: quais são as responsabilidades para com seus líderes espirituais? Aceitá-los. Os líderes são presentes de Deus para a igreja. Valorizá-los. Não há nada de errado em honrar servos fiéis do Senhor, desde que Deus receba a glória. Então, dentro desse assunto que nós estamos falando, eu conheço igrejas que têm condições e sustentam bem a família pastoral deles, e a honra e a glória fica com Deus. Então eu posso fazer isso como igreja e Deus ser honrado. Porque eu já ouvi de outras igrejas, outros pastores: olha como aquela igreja tem um bom líder, olha como aquela igreja cuida bem do seu líder. Ou seja, o nome daquele pastor não foi glorificado, e nem o nome da igreja, o nome de Deus, da maneira que as pessoas praticam as questões de finanças e a maneira que a igreja anda, né? Ele continua aqui, ó: a liderança espiritual é uma grande responsabilidade, uma tarefa difícil. Não é fácil servir como pastor. As batalhas e fardos são muitos e, por vezes, os incentivos são poucos. Amá-los como irmãos, os líderes entre nós, como líderes, estão sobre nós no Senhor. Sem o amor cristão, esse relacionamento pode gerar grande tensão. Então, assim, o pastor é pastor? Sim, mas eu sou irmão de vocês em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Então, irmãos, esses princípios, se praticados, serão para o bem de todos. Todos serão abençoados, todos serão recompensados, todos serão felizes. A igreja viverá em paz e harmonia. A igreja crescerá espiritualmente, numericamente, materialmente. A igreja se desenvolverá. A igreja testemunhará da vida e da alegria de Cristo. E o melhor, o nome do nosso amado e Senhor Jesus Cristo será glorificado. E para termos uma igreja assim, os pastores devem ser esforçados no ministério, devem aconselhar e liderar no Senhor, para que não haja autoritarismo, nem mitigação, ou seja, ser menos intenso no trabalho, aliviar, suavizar o seu trabalho. E as ovelhas devem reconhecer seus pastores, dedicar consideração por eles, ter eles em mais alta estima e amá-los como um irmão em Cristo. Já ouviram falar de Jonathan Edwards? Grande teólogo, se eu não me engano, ele foi o autor de uma mensagem aí que foi publicada, né? Pecadores nas mãos de Deus, é isso a mensagem? Do Deus irado. Ele também fez parte aí de um avivamento nos Estados Unidos, um avivamento de verdade, tá? Jonathan Edwards, depois de ter pastoreado muito bem uma igreja por 23 anos, era uma igreja de médio porte para grande porte, pastoreou muito bem aquela igreja, 23 anos, ele foi despedido por ela, por ser contrário à prática de servir a ceia do Senhor a pessoas não convertidas, prática instituída por seu avô e que era do gosto da igreja. Ou seja, a igreja tinha uma preferência não bíblica
E por Jonathan Edwards se opor a essa preferência não bíblica, a igreja o despediu. Ele terminou a vida pastoreando uma pequena congregação num lugar remoto, nos Estados Unidos, bem remoto. Charles Spurgeon, bem conhecido, príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon ajudou criar, se eu não me engano, uma comunhão de pastores lá na Inglaterra. Ele trabalhou muito para criar essa comunhão de pastores. Por final, ele foi despedido da comunhão de pastores pelo seu próprio irmão de sangue. Mandou ele embora. E ele ficou muito triste. Alguns dizem que o final da vida dele, a depressão dele e a falta de encorajamento do final da vida dele podem ser em grande parte por esse motivo. Essa falta de encorajamento por ele ter trabalhado tanto naquela comunhão de pastores e ter depois excluído ele sem mais sem menos, por preferências pessoais. É claro que existem muitos testemunhos negativos como esses, mas felizmente existem muitos outros testemunhos felizes e que glorificaram e glorificam o nome de Deus por um bom relacionamento entre pastores e ovelhas. Pastores que cuidam de suas ovelhas e ovelhas que cuidam de seus pastores. E o meu desejo é que a nossa igreja continue sempre assim, sendo exemplo para outras igrejas, para testemunho do Evangelho ao mundo e para a glória do nome de Deus. Que a nossa igreja seja uma vitrine em que uns cuidam dos outros, em que não há negligência nem insensibilidade do cuidado de uns para com os outros. E uma igreja assim cresce. Deus abençoe. E Ele tem feito isso com a nossa igreja. Amém?